Atos, capítulo 13, o versículo 22, que diz assim: E, tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Oremos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que tua palavra, ó Deus, fala aos nossos corações de uma maneira que nada, nenhuma pessoa pode falar. Ó Deus, em nome de Jesus, nesse momento, toma o teu servo, me coloco como instrumento nas tuas mãos, toca, Deus, na minha saúde, na minha garganta, na minha voz. Ó Deus, que cada palavra que sair da minha boca venha, ó Deus, do teu coração. Queremos sim, ó Deus, ouvir, ó Deus, a tua direção. Senhor, repreende todo mal, toda distração, em nome de Jesus. Ó Deus, toda seta do diabo, possamos estar atentos, Senhor, a ouvir a tua voz, que eu diminua, que o Senhor cresça. Mostra, revela, direciona, Senhor, dá a revelação, sim, Pai, daquilo que queres tratar aos nossos corações nessa noite. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nessa noite, nós estamos, o Espírito Santo de Deus já está falando sobre coração, sobre os nossos corações. E o texto que nós lemos aqui em Atos, capítulo 13, Paulo, ele está dando um discurso em Antioquia. Paulo está dando um testemunho e relembrando um pouco da história de Israel, e ele lembra de Saul, que desobedeceu a Deus, Saul que Deus reprovou porque desobedeceu, mas ele fala também de Davi. Paulo ele diz, olha, Deus falou que achou Davi, encontrou Davi para substituir Saul, não como um homem qualquer, mas um homem segundo o coração de Deus, e que fará a vontade de Deus. E nessa noite, Deus ele quer falar conosco e trazer essa reflexão: como está o nosso coração? Como está o nosso coração? E quando nós fazemos um estudo sobre coração, como a Bíblia fala sobre coração. Só hoje aqui eu vou citar alguns e trazer algumas passagens, acho que umas 14 ou 15 menções, apenas das que eu vou trazer aqui, porque nessa noite nós vamos ver 5 reis e 5 corações diferentes. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos tantos versículos, nós vemos Deus falando, por exemplo, de Jeremias capítulo 29, o versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós vemos que, por exemplo, Mateus 22, 37, quando perguntaram para Jesus, mestre, qual o grande mandamento? Jesus fala, amar a Deus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, de todo o teu coração. Mateus 12, 34, Jesus fala, a boca fala o que o coração está cheio. Nós vemos lá em Provérbios, o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós vemos Davi falando no Salmo 51, o versículo 17, que Deus ele não rejeita, Deus não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. Nós vemos, por exemplo, o autor do Salmo 119, que muito fala da palavra de Deus, guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Nós vemos, por exemplo, Salomão encorajando a nós, encorajando a cada um de nós, quando ele escreve máximas de sabedoria. Salomão dizendo, Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração, não confie no seu próprio entendimento. Nós vemos, Jesus falando em Mateus 6, 21, onde está o teu tesouro, aí está também o teu
coração, aquilo que você mais considera, né, como tesouro, é aí que está o teu coração, né? Por isso que Jesus fala, não adianta servir a dois senhores, não adianta querer amar, né, servir, não tem como a dois senhores, ou o nosso coração está em Deus, ou o nosso coração está nas coisas desse mundo. Nós vemos, né, Salmo 15, 2, o Salmo 15 ele é belíssimo, né? Ele vai perguntando, ele vai questionando, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? E ele vai falar sobre integridade, ele vai trazer ali algumas características do crente, do servo de Deus, e uma delas ele fala, aquele que vive com integridade e de coração fala a verdade. São apenas alguns versículos que eu trouxe. Só que nessa noite nós vamos falar sobre 5 reis. E o primeiro, eu ia deixar Davi para o final. Pegamos aqui canções, né, falando de Davi, né, um homem segundo, nós pedimos isso, né, Senhor, eu quero ser um homem segundo o teu coração, né, dai-me, Senhor, um coração igual ao teu. E eu convido você, lendo aqui Atos capítulo 13, a lembrar apenas alguns pontos da história de Davi. Davi, como lemos aqui, um homem segundo o coração, Deus ele fala, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. E apenas lembrando, vamos agora ao Antigo Testamento, 1 Samuel, o capítulo 13, volte ao contexto do Antigo Testamento, 1 Samuel 13, o versículo 14. Como está o nosso coração? Primeiro rei que nós vamos falar aqui nessa noite, nós conhecemos muito bem, Davi. E no momento da queda de Saul, Saul foi um rei que começou bem. Aqui está o grande problema, preste bastante atenção. Muitos começam bem, mas depois escolhem o caminho errado. E Saul até começou bem, Saul recebeu a presença de Deus, recebeu o Espírito Santo de Deus, Saul profetizou, venceu batalhas, mas depois desobedeceu a Deus. Então vem a sua queda. Em 1 Samuel 13, o versículo 14, diz assim, Deus falando, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então Samuel ele fala o que Deus entregou para Saul. Falou, olha, Deus já, o seu reinado acabou. Escolheu o errado, escolheu a desobediência, desagradou a Deus, coração que desagrada a Deus. Então ele fala, olha, o seu reinado não vai subsistir mais. E Deus já encontrou, já buscou para si um homem segundo o coração dele. Estava falando de quem? De Davi. Deus estava falando de Davi. Um homem segundo o seu coração. E nós vemos aqui na queda de Saul, se você avançar 1 Samuel 16, o versículo 7, e é um momento, né, que muito marca, muito registra, porque Deus ele falou, olha Samuel, levanta, vai até a casa de Jessé, porque lá você encontrará um novo rei para Israel. Lá você encontrará, dentre os filhos de Jessé, um novo rei. E é interessante que Samuel ele vai até a casa de Jessé, aí Jessé pergunta, olha, como é que é a tua vinda? Não, é de paz. Eles vão oferecer um sacrifício, oferecer uma oferta ao Senhor, e Jessé começa a mostrar os filhos para Samuel, e quando Samuel ele olha Eliabe, Samuel olha, certamente é esse o rei, né? Ele era forte, ele tinha uma estatura, tinha uma boa aparência, né? Está em 1 Samuel capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 5, versículo 4, Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram, é de paz a sua vinda? Samuel respondeu, sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Aí diz o versículo 7, porém Deus, o Senhor, disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei.
porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Olha só que interessante. Samuel, o profeta do Senhor, ele olha Eliabe e acha no coração que seria Eliabe. Aí Deus fala, não, olha, eu olho o coração, eu sondo o coração, eu o rejeitei. Tem pessoas querendo ser aprovadas pelo exterior. De repente, na sociedade, de repente, as coisas exteriores, alguns lugares são importantes, mas para Deus, ele olha o coração. Deus, ele vai olhar o coração. Então nós aprendemos aqui, eu rejeitei, eu olho o coração. Então nós vemos aqui, todos os filhos foram mostrados ali para Samuel, e Samuel, olha, Jessé, todos os seus filhos acabaram. Aí Jessé fala, não, ainda tem um que está lá cuidando das ovelhas. Aí Samuel entende. Aí Samuel fala, olha, ninguém vai assentar à mesa enquanto ele não chegar. Era o homem segundo o coração de Deus. Então, depois você leia, Samuel unge Davi, Davi chega, Deus encontrou Davi, Deus achou Davi, Deus encontrou aonde ninguém podia olhar, aonde ninguém imaginava. Deus é assim contigo também. Aonde você acha que ninguém está vendo, Deus, ele olha o teu coração, Deus, ele conhece, e um coração quebrantado e contrito, verdadeiramente, ele não vai desprezar. Então Deus encontrou Davi, ele foi um rei segundo o coração de Deus. Então, primeiro rei que nós falamos aqui nessa noite, Davi. Davi, quando ele chega ali, sabe o que acontece? Todos se assentam, Samuel unge Davi, e mesma hora que Samuel unge Davi, ele é cheio de Deus, ele é cheio da presença de Deus. Davi recebe o Espírito Santo de Deus, ao passo que, coitado, de Saul, o Espírito saiu de Saul. Está aqui, versículo 13 do capítulo 16 e o versículo 14. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. E o versículo 14, depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, veio um espírito mau vindo da parte do Senhor e o atormentava. E você conhece bem a história. Então nós vemos aqui que um homem um coração segundo o coração de Deus, ele tem a presença de Deus. Então que nós possamos, como nós louvamos, como nós oramos, como nós pedimos, primeiro tipo de coração que nós temos que ter, que temos que buscar ter, é um coração que quer agradar a Deus. É um coração que quando Deus olhar para a nossa vida, quando Deus olhar para o nosso coração, Deus se agradar. Coração que obedece, um coração, como nós vimos ali, vai fazer aquilo que me agrada. Samuel falou para Saul, olha, seu reino acabou, seu reino não vai subsistir, foi dado a outro, um homem segundo o coração de Deus, o qual fará o que lhe agrada. Obediência. Que nós possamos entender então, que quando nós lemos o livro de Reis, quando nós lemos os livros de Reis, os livros de Crônicas, nós vemos a história de muitos reis de Israel, de Judá. Muitos desagradaram a Deus, mas alguns agradaram a Deus. A maioria desagradou, fez o que era mal perante o Senhor. Mas alguns fizeram o que era bom, o que era reto, o que agradava a Deus. Então que nós possamos, primeiro ponto, primeiro rei que nós vemos aqui, não poderia deixar de falar, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então que nós possamos orar, clamar e falar, Senhor, eu quero ser assim, porque o Senhor, ele olha o coração, o Senhor esquadrinha, ele sonda, está lá o Salmo 139, ele sonda o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos. Então, Senhor, quando olhar para mim, Senhor, que eu possa te agradar,
E eu creio, em nome de Jesus, que vai cair por terra toda seta do diabo. Eu creio, em nome de Jesus, que assim como Deus achou Davi, Ele vai te achar também. Ele vai encontrar que você está na tua casa orando, você está na igreja orando, você está, né, no dia a dia em intimidade com Deus. Então busca um coração segundo o coração de Deus, não segundo o curso desse mundo, não de acordo as ofertas do mundo, mas um coração que agrada a Deus, que não busca, né, as coisas desse mundo, mas um coração que ama e busca ao Senhor. Segundo rei que nós vamos falar, segundo Crônicas, capítulo 15, não leremos todo o contexto do rei, dos reis que nós vamos falar aqui, vai de repente virar aí uma série de mensagens, mas eu quero falar sobre o rei Asa. Segundo Crônicas, capítulo 15, o versículo 15 em diante. O rei Asa, ele começa muito bem, traz reformas religiosas, ele traz, né, começa a mudar, começa a tirar coisas, ele começa a fazer o que era reto diante do Senhor. E o coração dele, como era? Capítulo 15, o versículo 15 em diante de 2 Crônicas, que diz assim: todo o Judá se alegrou por causa deste juramento, porque eles juraram de todo o coração e de toda a boa vontade, buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito uma abominável imagem para servir de poste da deusa Azerá. O rei Asa destruiu essa imagem, que ele reduziu a pó e queimou no vale do Cedron. Os lugares altos, porém, não foram tirados de Israel. No entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Olha só, durante toda a vida dele, ele foi fiel a Deus. Então, aprendemos com Asa, que começou muito bem, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Até a mãe dele, ele olhou e ela estava idolatrando, ele falou: olha, é melhor agradar a Deus do que aos homens. Até a própria mãe, né, chamada Maaca, ele destituiu: olha, você não vai ser mais a rainha mãe, porque você, né, idolatrou, pegou aquela imagem, destruiu. Coração fiel a Deus. Segunda característica que nós vemos aqui, o que Deus requer de nós: fidelidade. Ele é fiel, coração de Deus, a Bíblia fala também, né, do coração, de um coração igual ao dele. Ele é fiel conosco, então que nós possamos também ser fiéis a Deus, ser fiel ao Senhor, qualquer que seja a circunstância, independentemente das circunstâncias, seja fiel a Deus, seja fiel ao Senhor. Perseverar. Asa aqui nos ensina, né? Olha, todo Judá se alegrou, sabe por quê? Porque eles fizeram um juramento de todo o coração, de toda boa vontade, buscaram ao Senhor. Esse rei, diferentemente de muitos, porque muitos reis levaram o povo à idolatria, em vez de serem o exemplo, era o rei, o escolhido de Deus, o chamado de Deus, em vez de ser exemplo para o povo, muitos reis foram idólatras. Porém, Asa, ele mobiliza o povo. Asa, ele vai, mobiliza, e todo o povo juram, né, com o coração, buscaram a Deus e por ele foi achado. Se você tiver um coração fiel a Deus e buscar a Deus com fidelidade, tenha certeza que por ele você vai ser encontrado, você vai ser achado. Busque a Deus, coração fiel. Como está a nossa fidelidade? Será que ao sermos pesados na balança, como, né, vai ter ali o equilíbrio, dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César? Às vezes colocamos tanta intensidade nas demais coisas, aí a balança, e o reino de Deus vai ficando a ser acrescentado, inversão de prioridades. Lembra, meu amado irmão, minha amada irmã, de tudo que eu tenho falado aqui nessa noite, lembra que Deus, ele olha o coração.
Deus conhece o coração, não olha o exterior. Samuel, eu rejeitei. Não adianta querer ser aprovado por Deus pelo exterior, não vai funcionar. Não adianta ter muita prata, não adianta ter muito ouro. Pedro e João falaram para aquele coxo, para aquele paralítico: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, o exterior eu não estou preocupando, mas o meu interior, aquilo que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, o Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E ele de um salto se coloca de pé, e vai adorando a Deus, vai louvando a Deus, glorificando a Deus, e vai para a igreja, que eles estavam indo orar. Está lá em Atos capítulo 3, 3 horas da tarde, hora nona, começa a hora judaica, começa às 6 da manhã, hora nona, 6 mais 9, 15 horas, 3 horas da tarde, estavam indo orar. Aí olham ali na entrada do templo chamada Formosa, Atos capítulo 3, coração fiel, coração que está na luta, está chorando, está doendo, mas eu sou fiel a Deus. Seja sincero com as suas emoções. Tem que chorar, chore. Está doendo, fala, ai, não precisa, não existe super-herói, não existe, todos nós. Mas o que Deus ele quer é um coração fiel. Então, Asa, nós vemos aqui, ele foi tirando tudo, até a mãe dele. Ah não, minha mãe temos que honrar pai e mãe. Mas permitir o pecado dentro da sua casa é diferente. Então ele, como rei, até a mãe ele destituiu, olha, você não vai ser mais a rainha mãe. Permitiu idolatria. Ele pega aquela imagem, ele agrada a Deus, quebra, ele destrói aquela imagem, despedaça, vai queimar. Por isso que ele diz aqui, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. No final ele titubeou um pouquinho na fé. Depois você leia toda a continuidade desse versículo, desse capítulo, ele ficou doente dos pés, foi confiar nos médicos, mas enfim, toda a vida dele ele foi fiel a Deus. Então, segunda característica que nós vemos aqui de coração fiel. Quem lembra a primeira? Coração segundo coração de Deus, que quer agradar a Deus, que quer obedecer a Deus, assim como foi Davi. Segundo, Asa, coração fiel. Terceiro, aqui mesmo em 2 Crônicas, o capítulo 17, o versículo 6, que diz assim: vamos falar sobre Josafá, que era rei de Judá. Também fez o que era reto, obedeceu, começou muito bem, e diz assim, 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 6: o coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os lugares altos e os postes da deusa Azerá que havia em Judá. Josafá, ele reina, e é interessante que ele tem um crescimento, começa a colocar cidades fortificadas, guarnições em Judá, Deus estava com Josafá. Só você olhar o versículo 3, o Senhor esteve com Josafá porque andou nos caminhos de Davi, um coração segundo o coração de Deus. Então Josafá, ele foi tendo bênçãos, o Senhor confirmou o reino nas mãos dele, está no versículo 5, fez o que era reto. Mas nós vimos aqui que o coração dele não ficou parado. Cadê o Fabinho? Levanta a mão, Fabinho. Quarta-feira, ministrou aqui. Ousadia, coração, temos que ter um coração ousado. Tem fé? Tem. Mas não tem obra? Que fé é essa? Como vemos na Bíblia, a fé é importante, mas se ela é genuína e você tem a possibilidade de fazer a obra, então cadê as obras? Diferentemente do ladrão na cruz, teve fé? Teve. Pôde fazer obras? Não, estava na cruz, próximo, momentos finais da sua vida, mas ouviu, teve fé, e hoje estarás comigo no paraíso. Então nós vemos aqui ousadia, nós vemos aqui com Josafá, que ele começa a agir, ele começa a ter ali a presença, a bênção de Deus, mas não fica parado. Quantos querem ter um coração tímido? Cuidado, timidez, os tímidos, quem sabe? Os tímidos não herdarão o reino. Não é o timidez, não é isso, é aquele que comete aqui, falta de ousadia.
Não é para você pegar e sair, não é nada disso, é agir com sabedoria. Mas quando pode, não faz. Quando é para pregar, não prega. Quando é para suar, não sua. Quando é para vestir, que não veste a camisa. Como está o nosso coração? É muito lindo falar um coração segundo o coração de Deus, um coração fiel a Deus, um coração cheio de fé, é muito lindo. Mas e na hora de agir? Na hora de pegar e começar a tirar ali as coisas que não agradam a Deus, não ficar se importando com o que os outros vão pensar. Ah, mas Josafá, tu vai tirar o poste da Deus? Vou tirar porque não agrada a Deus. Ah, mas vou fazer. Então nós vemos aqui a história de Josafá. Vem ali, ele vai, né, depois ali fazer uma união com Acabe, né, vai lutar, Acabe, enfim, a história é maravilhosa. Acabe morre, né, uma flecha de uma maneira aleatória, e Josafá volta, né, ao reinado. Vem ali a história antes disso, né, os falsos profetas, a profecia de Micaías, né, quem conhece essa história é tão forte, né? Os reis olharam um para o outro e falaram: olha, antes de ir para essa guerra, pergunta aí para os profetas. Aí cheio de profeta, falso profeta, vai porque a vitória, Deus vai dar a vitória, olha, com esse chifre que você vai espetar. Aí começou a profetada. Aí Josafá falou assim: olha, Acabe, 2 reis, cada um sentado no seu trono, um de Israel e outro de Judá. Só que Josafá estava na presença de Deus. Aí Josafá olha assim: olha, não tem mais nenhum profeta aí não? Aí Acabe fala: olha, tem um, mas olha, ele não profetiza o que eu quero não. Aí mandam chamar Micaías. Aí Micaías, né, vai, entrega a palavra. Aí quando vão chamar Micaías, está aqui a partir do versículo 12. Aí o mensageiro fala: olha, Micaías, fala o que vai agradar ao rei. Aí Micaías fala: eu só vou entregar o que Deus me entregar. Está aqui. Vou temer o homem não. Aí Micaías vai dar a palavra dura, né? Aí Acabe fala: tá vendo? Só fala o que eu não quero, só fala o que não agrada. Aí Micaías ainda apanha, né? Porque Deus falou assim: viu o Senhor, Micaías viu o Senhor no trono. Olha só, mais um que viu, né? O Senhor assentado no seu trono, viu aqueles anjos, aquele exército celestial, está lá. Aí Deus fala: quem que eu vou enviar para enganar? Aí se levanta um espírito, né? Fala: eu vou enganar. E Deus fala: vai, pode enganar eles. Serei, né, palavra na boca desses profetas. Aí um deles vai lá e bate em Micaías, né? Escarnece dele, fala: quem foi que te... Né? Enfim, a história é fantástica. Aí Micaías fala: vocês vão, mas se você, Acabe, se não voltar, você saberá que a palavra na minha boca é verdadeira. E Acabe morre. Ou seja, Deus é Deus. Profeta, quando fala o que Deus entrega. E aqui nós vemos o rei Josafá. Josafá, antes dessa peleja, sabe o que ele teve? Medo. Está aqui, capítulo 18. Acompanhem comigo o capítulo 20, o versículo 3. Está aqui, ó. Então Josafá teve medo. Só que ele decidiu consultar o Senhor. Capítulo 20 de 2 Crônicas, o versículo 3. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Mas espera aí, acabamos de falar que o coração dele é um coração ousado. Mas somos seres humanos. Todos nós temos medo. Mas o medo não pode travar. Quando você olha aqueles, né, vídeos, né, de animais na selva, enfim, Amazon, como é que é? Se o inimigo vai ser presa fácil. Agora ali a corça, a gazela, né, corre, foge, né? Recentemente eu vi um muito engraçado, né? A corça pula para um lado, quando vem o leão, ela pula, o leão bate em retirada, ela sai correndo. O medo não pode travar. Às vezes o medo vem. Josafá teve medo. Quem aqui tem medo? Eu tenho. Mas em Deus você é renovado, fortalecido e é encorajado para vencer o medo. Mesmo Josafá, diante aqui um coração ousado, vem o medo. Então tem 3 possibilidades na hora do medo: travar e virar presa fácil, correr ou buscar em Deus. É o que ele faz aqui, ele consulta. Josafá teve medo, mas teve uma decisão. Na hora do medo tem uma decisão. E qual é a decisão correta? Consultar a Deus, consultar o Senhor. Consulte a Deus, consulte ao Senhor.
e proclamou um jejum, e ele começa, né, a fazer ali, né, a orar, a mobilizar, a orar, a clamar. Não vou ler todos os versículos, né, ele faz uma oração, né, a oração de Josafá, que oração linda, né, Senhor, quem pode livrar? Ó Senhor, Deus dos nossos pais, Tu és o Senhor que dominas sobre ele. Ele faz uma oração belíssima, na Tua mão está a força, na Tua mão está o poder, está aqui, né, capítulo 20, né, ó Deus, ele começa a lembrar ali. E Deus, sabe o que Deus faz quando nós oramos? A partir do versículo 13, Deus responde à oração de Josafá. Teve medo, mas na hora do medo, ele tomou uma decisão. Coração ousado. Coração ousado não quer dizer que você está isento do medo, que está isento das adversidades. Jesus disse, olha, tem aflição, tem cruz, mas permaneça na minha presença e eu sou contigo onde quer que você andar. Então Deus responde à oração de Josafá. Diz aqui a partir do versículo 13, né, do capítulo 20, todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos, e no meio da congregação o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, e vamos aqui ao versículo 15, Jaaziel disse, escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Era uma batalha difícil, era o dobro que eles tinham que enfrentar. Teve medo. Aí quando a gente tem medo e toma uma decisão no medo de consultar a Deus, de orar a Deus, sabe o que Deus vai falar? Não temas, porque essa peleja é minha, essa batalha é minha, e eu estou contigo. Amanhã vocês irão ao encontro deles. E diz ali o versículo 16, Deus dá a vitória. Deus dá a vitória, Deus dá ali a bênção completa. Amanhã sai ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês, Deus vai te encorajar, Deus está contigo, mas tenha um coração ousado. O que é um coração ousado? É fazer, é agir, é tirar que Deus que não agrada a Deus, como fez Josafá. Tem medo? Tem, mas consulta a Deus, e aí Deus vai te dar a ousadia, né? A unção de ousadia, como o Fabinho pregou aqui quarta-feira, e tenha certeza que Ele vai colocar a vitória nas tuas mãos. Penúltimo, 2 Crônicas 25, o versículo 1, 2 e 3. Amazias, rei de Judá, olha só, mais um, 5 reis, 5 corações. Davi, coração segundo o coração de Deus. Asa, coração animado e fiel. Josafá, ousadia, um coração ousado em seguir, em servir ao Senhor. E Amazias, conhece a história do rei Amazias? Vou falar um pouquinho rapidamente dele. 2 Crônicas 25, Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro. E aqui mora um perigo. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado seu pai. No entanto, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo, os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amazias, ele faz o que era reto. Amazias, nós vemos aqui, ele até age dentro da retidão. Olha o perigo, preste bastante atenção. Estava agindo o que era reto, mas o coração não era íntegro, não estava com integridade. Olha o perigo. E quantos hoje estão agindo assim? Eu faço o que é certo, vou para o céu. Faço o que, né? Faço boas obras, vou para o céu. Está no caminho, não cabe a nós julgarmos. Mas o que salva é a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo fala de uma maneira clara. Agora, claro, já mencionei aqui, a fé sem obras é morta.
A fé verdadeira, você tem que, né, ter ousadia, agir. Só que agora Amazias, ele traz um alerta, um coração sem integridade. Ele até fez, até fazia, até estava envolvido, até estava entregue, mas um coração sem integridade. E a história dele, né, é tão interessante, que ele começa, né, já a usar até a própria lei. Falar assim, olha, esses daí não vou matar não, porque quem errou foi os pais deles. Eles morreram, mas eles não vão, os filhos, né, Moisés falou, olha, os pais não serão mortos por causa dos filhos, os filhos não serão mortos por causa dos pais, né, a alma que pecar essa, morrerá, como diz a Bíblia. Então ele faz o que era reto, ele congrega os homens de Judá, depois você leia toda a história dele, só que diz o versículo 11, Amazias tomou coragem e, conduzindo o seu povo, foi até o Vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Estava até dentro da retidão, estava vencendo, né? A história aqui foi a seguinte, ele contratou, né, um exército por 3.400 quilos de prata, contratou ajuda, né? Contratou homens para ir para a guerra com ele. Aí se levantou um profeta e falou assim, olha, o homem de Deus falou assim para ele, olha, você não precisa desse povo não, Deus está contigo. Aí Amazias fala assim, olha, mas o que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí o profeta fala assim para ele, olha, Deus pode te dar muito mais do que isso aí, 3.400 quilos de prata. Então Amazias, ele confia, fazia o que era reto, vai, despede esses homens, os homens ficam brabos, né, ficam injuriados, está aqui. Aí Amazias vai e vence essa batalha. Começou muito bem, olha só que perigo, preste bastante atenção, começou muito bem, Deus concedeu vitória, né? Deus usou o profeta, teve coragem, venceu, mas no versículo 14, lembra que o coração dele era não íntegro, faltava integridade, inteireza, completude. Diz o versículo 14, que depois da vitória dele, quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então o Senhor ficou irado com Amazias e lhe enviou um profeta que disse, por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque e do povo deles? A falta de integridade a Deus pode gerar um caminho errado. Falta de integridade fez com que ele cometesse idolatrasse. Acabou de vencer, acabou de chegar lá, acabou de Deus dar a vitória, em vez de, não sei, levantar um altar, oferecer ofertas, eu não sei, adorar, eu não sei, tantas coisas que ele poderia fazer para Deus, ele vai pegar aqueles falsos deuses para idolatrar. E vem, né, ali a ira de Deus, vem ali depois a derrota dele por Jeoás, enfim, por quê? Coração faltava integridade, até fazia o que era bom, até fazia o que era reto, mas a falta de integridade fez com que viesse a queda. Então, para lembrar, Davi, coração segundo o coração de Deus, Asa, coração fiel, Josafá, ousado em seguir ao Senhor. E agora os perigos. Amazias, coração que faltava integridade. E para encerrar, 26, vamos falar sobre Uzias, capítulo 26, o versículo 16, que diz assim, segundo Crônicas 26, não vamos abordar todo o contexto de Uzias, mas 26, o versículo 16 diz assim, mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína, e cometeu uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Agora, um perigo que nós vemos aqui com Uzias. Da mesma maneira, começou muito bem. Uzias, 16 anos de idade, começou a reinar, e começou a fazer o que era bom, só que Deus ele foi abençoando, ele foi crescendo, Deus ali foi dando vitórias. Uzias tinha exército, Uzias tinha torre, Uzias tinha vitórias,
Só que nós vemos aqui, ele começou muito bem. Se você ler, olha, Deus foi dando a bênção, ele foi crescendo, né, o reinado dele foi sendo solidificado por Deus. Só que olha o perigo. Quando chega no versículo 16, o coração dele, Uzias se tornou poderoso, mas o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. E com certeza isso te traz à memória muitos versículos, muitos ensinamentos. Ele deu espaço para a soberba. Sabe o que Uzias foi fazer? Fez praticamente a mesma coisa que Saul. Desobedeceu. Foi fazer o que ele não podia fazer. Só que sou o rei. Ele deu espaço para a soberba. Ele deu espaço no coração dele para se exaltar. Só tem um que tem que ser exaltado na nossa vida, é Deus, é o Senhor. Deus, ele fala, a minha glória eu não darei a outrem. Como está o nosso coração? 5 reis, 5 corações. Aí Uzias se encheu tanto, se inflamou tanto, falou assim, que sacerdote que nada, eu que vou lá, né, oferecer essa oferta, foi lá, né, e os sacerdotes foram lá, olha, não compete a você, rei. E começaram ali, sabe o que aconteceu? Na mesma hora, lepra na cabeça, na testa. Na mesma hora. Os sacerdotes pegaram, agora a gente vai tirar você daí. Na mesma hora. Ou seja, soberba. Deus resiste aos soberbos. Deus ama a todos. Mas tem um tipo de pessoa que Deus resiste, soberba. Deus não se agrada. Nós sabemos que a soberba precede a queda, a ruína. E é o que acontece com um coração assim. Ele permitiu no coração a própria exaltação. Só que foi ali o início da sua própria ruína. E nessa noite, trazendo esse estudo, essa palavra, a Bíblia muito fala sobre o coração. Como está o nosso coração? Coração sincero, coração íntegro, coração verdadeiro diante de Deus. Porque o exterior é muito fácil. Eliabe, bonito lá, forte, guerreiro, não era o mais velho. Eliabe, Samuel olhou, opa, não há nada errado em você cuidar, né? Mas Deus falou, olha, eu o rejeitei. Eu olho o coração, Samuel. Nós possamos sair por essas portas nessa noite, sabendo que Deus olha, lembrando e vivendo que Deus olha o coração, cuidando, zelando pelo coração. Guarda o coração. A Bíblia fala de tudo que se tem que guardar. Guarda a cabeça, guarda o coração. Dele procede as fontes da vida. Eu trouxe aqui 5 exemplos. 5 reis que escreveram histórias. Você está escrevendo uma história. 5 reis que, uns dos que eu falei aqui agradaram a Deus, outros desagradaram a Deus. Quantos fizeram que era mal aos olhos do Senhor? Teve rei que morreu e ficou registrado, Jeorão, foi tão ruim que escreveu, olha, não deixou saudade, ninguém gostava dele, nem dos seus, nem a fogueira fizeram para ele em memória dele. Coração que não agradaram a Deus nem aos homens. Mas o que importa em nossa vida é agradar a Deus, agradar ao Senhor. Como está o nosso coração? Segundo o coração de Deus, Davi, coração fiel, como foi o rei Asa, um coração ousado em servir, em seguir ao Senhor, como Josafá, ou um coração que falta integridade, como foi Amazias. E cuidado, às vezes a gente está no automático, como estava Amazias, fazendo o que era reto, mas o coração estava pela metade, sem integridade. E, como nós lemos aqui, Uzias, que permitiu a soberba no coração. O meu desejo é que nós possamos cuidar do nosso coração, permitir que no nosso coração venha a fé, venha a esperança e venha a paz que é dada por Deus, que é dada pelo Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, se coloque de pé, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, faça essa reflexão. Como está o seu coração? Você possa sair daqui com o coração fortalecido. Oh, Senhor, olha para dentro de nós. Como está o seu envolvimento? Como está a sua ousadia, seu envolvimento com o reino de Deus? Será que Deus vai olhar
sondar o coração e vai falar: olha, está aí um varão, uma varoa valorosa, valoroso. Ainda que muitos olhem para você e te desprezem, ainda que muitos olhem para você e falem: ah, coitado, está nem na casa, está lá cuidando de ovelhas. Aí você vai lembrar que quem olha é Deus, quem vê o coração é Deus. Mas está preparado o coração? Está sendo cultivado? Ou está dando espaço à soberba, à altivez? Ou o coração está pela metade, não está íntegro? Nós vamos orar. Não vou chamar a vir à frente, não vou pedir para que coloque a mão no seu coração, mas fique à vontade nesse momento. Nós vamos orar a Deus, fazer o que nós louvamos, pedir ao Senhor um novo coração. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, que possamos, ó Deus, examinar a nós mesmos, ó Deus, e ver como está o nosso coração, porque tu conheces, Senhor, tu conheces tudo, tu conheces todas as coisas. De ti não podemos esconder nada. Senhor, em nome de Jesus, toma o nosso coração, tira o coração de pedra, nos dê um coração de carne, Senhor. Sabemos que, Senhor, como louvamos, nada encontrarás de bom, mas nós temos o desejo, Senhor, de ser transformado, dia a dia, momento após momento. O Senhor olhar a nossa vida, o nosso coração e, ó Deus, sermos vaso de honra. Ao sermos pesados, Senhor, na balança, sermos, ó Deus, vaso de honra, não ser achado falta em nós, Senhor. Ainda que o Senhor conheça as nossas limitações, os nossos erros, as nossas falhas, Senhor, nos ajuda, fortalece, não deixe que caiamos em tentação, como o Senhor nos ensina na oração, modelo, no Pai Nosso. Toma cada vida, cada coração, Senhor, possamos voltar a escrever lindas páginas diante de Ti, diante da Tua presença. Sonda cada coração aqui. Oh, Senhor, não queremos ter um coração soberbo, não queremos dar espaço, Senhor, para falta de integridade, que sejamos homens e mulheres íntegras, homens íntegros, integridade, Senhor, como o Senhor pede, requer no Salmo 15, quem habitará no Teu tabernáculo, Senhor? Aquele que é íntegro, aquele que no coração fala com a verdade. Possamos, ó Deus, buscar essas características e assim ter um coração igual ao Teu, um coração fiel, um coração ousado em Te servir e Te adorar. Nos dá um novo coração a cada dia. Assim oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus.